que eu acho fantástico é que Deus ama a coletividade, né? Onde 2 ou 3 estiver reunido no nome dele, ele está presente. Mas mesmo no louvor e na adoração da coletividade, ele consegue nos enxergar na unidade, né? É fantástico isso. Na coletividade ele vê a unidade. Surpreendente ele. Surpreendente. Bom, eu tenho algo muito simples hoje, mas acredito ser de Deus. Mas acredito ver da parte de Deus para as nossas vidas. Nós estamos num período muito curto após domingo, né? Domingo foi um dos dias mais difíceis da minha vida. E eu fui meio que obrigado a começar a pensar, me forçar. Eu acho que eu lembrei muito de Salmo 23, daquela mensagem que eu preguei sobre Davi, quando ele precisou parar e dizer: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Que ele não estava falando para ninguém, mas estava falando para ele mesmo. E eu comecei a pensar nisso, comecei a pensar: Deus, eu preciso confiar no Senhor, eu preciso depender só do Senhor, eu preciso esperar só no Senhor, né? E eu não sei se levado pelo Espírito, ou eu acredito que tenha sido levado por Deus, meditando nesse texto, eu percebi o quanto à beira do caminho eu estava. Eu percebi o quanto distante da graça de Deus, da misericórdia dele, da forma de enxergar as coisas como são hoje, eu estava. E que estar enxergando o mundo e o reino como enxergo hoje não é devido a tempo de caminhada cristã, não é devido a tempo de igreja, não é devido à experiência que a gente acaba adquirindo, né, por fazer a mesma coisa há muitos anos. Mas eu percebi que foi porque ele parou. E por algum motivo ele olhou para mim. E porque ele parou e algum motivo ele olhou para você. Não tem explicação. Não tem explicação por que nós estamos caminhando ao lado dele e muitas pessoas não estão caminhando ao lado dele. Está além dessa... Já pode deixar um aqui. Obrigado. Está além... Obrigado, tá? Está além desse pensamento que a gente tem de que as pessoas ou resolveram não abrir o coração para Jesus, ou porque nós abrimos o coração para Jesus, né? Não estou querendo entrar em mérito de calvinismo ou arminianismo, nada disso, né? Nada disso, mas é para a gente pensar, não há mérito, não há uma escolha. Eu gostava da madrugada. Eu gostava quando estava no meio dos amigos, entre aspas, tem que falar entre aspas para sair lá. Eu gostava de estar entre os amigos. Eu gostava de fazer um montão de porcaria, sabe? Eu não teria escolhido parar com essa vida. Não teria. Porque nós éramos tão cegos. Eu era tão cego que mesmo as noites com a cabeça no travesseiro, sem conseguir dormir, achando que eu era um porcaria na vida, achando que eu era menos, eu não posso falar aqui o que meu pai falava para mim, eu não posso, né? Não dá para falar. Entendeu? Mas mesmo ouvindo aquilo tudo, eu achava aquilo tudo. Mas um momento tão passageiro de sentar à roda de amigos com uma cerveja, um churrasquinho, parecia valer a pena tudo aquilo. Eu não conseguia enxergar isso como escravidão, como prisão. Acho que ninguém conseguia enxergar isso como escravidão, como prisão, né, Léo? Acho que ninguém conseguia enxergar isso. Era a minha vida, era a sua vida.
ainda que você não fizesse a mesma coisa que eu, mas nós tínhamos uma vida à beira do caminho. À beira do caminho quer dizer que a gente não tem para onde ir. Só entra na estrada quem tem para onde ir. Você não pega a Dutra quando você não tem para onde ir. Você não pega a Dutra por pegar. Você só pega a Via Dutra quando você vai para algum lugar. Do ponto A ao ponto B. Mas quem está à beira do caminho não tem mais para onde ir. Quem está à beira do caminho mora na beira do caminho. Quem está à beira do caminho está acostumado a ver pessoas em direção a algum lugar. Está acostumado a ver pessoas passarem, mas elas nunca passam. E muitas vezes o nunca passar gera essa acomodação, gera esse sentimento de que é assim mesmo e nada vai mudar. Já pensou nisso? É assim mesmo e nada vai mudar. Esse sentimento de assim mesmo nada vai mudar é o sentimento que paralisa pessoas. É o sentimento que faz com que uma pessoa de 40, 45, 40 e tantos anos ache que já não dá mais tempo de estudar. Eu perdi minha vida, é assim mesmo, nada vai mudar, eu não posso mais estudar. É o sentimento da pessoa que perdeu a esperança de constituir ou reconstruir a família. Porque por anos que brigando com as histórias, com tudo acontecendo, a pessoa vai dizer, é assim mesmo, nada vai mudar. Beira do caminho. Beira do caminho é lugar onde você não tem nenhuma expectativa de nada. Por quê? É assim mesmo e nada vai mudar. E exatamente ao contrário que Jesus não quer para as nossas vidas é o assim mesmo e nada vai mudar. Porque quando o homem cai, o homem entra no é assim mesmo e nada mais vai mudar. O homem não tinha mais condições de entrar no caminho por ele mesmo. Não havia entradas para o caminho. Para a gente entender, é como se fosse uma via dutra sem saídas laterais para as ruas paralelas. É assim mesmo, nada vai mudar. Após a queda do homem, essa via que leva a algum lugar, e esse algum lugar é Deus, ela foi fechada. Deus colocou um anjo à porta dessa rua, a entrada do Éden, para que o homem não voltasse e comesse da árvore da vida e tornasse eterno pecador. E essa, entre aspas, essa entrada do Éden, e o Éden significa lugar de comunhão, né? Vamos trazer assim a ideia do lugar de comunhão, lugar onde o homem andou com Deus integralmente. Essa porta do Éden, ela é desfeita. Essas entradas da Dutra, tá dando para entender esse exemplo? Essas entradas da Dutra, elas são abertas novamente, elas são reabertas. Quando Cristo vai à cruz do Calvário, quando o Cordeiro Pascual, em favor de nós, derrama o seu sangue, as vias de acesso agora ao coração do Pai, elas estão abertas. Agora voltou novamente a possibilidade de quem está à beira do caminho passar a não mais viver à beira do caminho, mas passar a aspirar alguma coisa, a sonhar alguma coisa, a dizer, a minha vida pode mudar. Bom, mas eu falei que nós não tínhamos condições de escolher. A verdade é que o Senhor foi sinalizando agora com placas. As placas foram colocadas. Antes não era mais necessário placas, porque não havia caminho. Mas agora, em cada rua que você pega lateralmente ou que vai desaguar ou que vai desembocar na Dutra, você antes de entrar você tem a placa para onde você vai. Agora você tem placas. Você tem a placa dizendo
que esse é o caminho para o céu. Você tem a placa dizendo que você vai pegar uma estrada estreita. Você tem a placa dizendo que tudo aquilo faz sentido para a gente mudar de vida. E quem coloca essas placas é o próprio Senhor. Ele nos impulsiona, Ele nos direciona, nos faz enxergar essas placas. Acho que esse é o melhor exemplo que eu posso dar para não cair nessa questão de você aceita ou não aceita, né? E eu, pensando em tudo isso, eu comecei a dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor me fez enxergar essas placas. O Senhor nos fez enxergar essas placas. O Senhor nos fez enxergar que nós valemos muito, que nós somos muito valiosos para Ele, que todos os gritos de sofrimento e todas as lágrimas de sofrimento não são desperdiçadas. Todas as vezes que você está sozinho, que você está chorando sozinho, você não está sozinho. Assim como nós entramos na presença de Deus, assim como nós adentramos para essa via dutra, para ir em direção a Deus, quando nós estamos dessa forma, o Espírito de Deus sai em nossa busca. O Espírito de Deus vai onde nós estamos. Quando nós encostamos o carro da nossa vida e saímos da estrada principal, o Espírito de Deus, ele vai ao nosso encontro, ele sai dessa estrada e vai ao nosso encontro para novamente nos trazer para o lugar correto. Então, quando você pensa que está sozinho, o socorro chega. O socorro chega. Eu lembro há pouco tempo, voltando da casa de uma tia minha, nós caímos num buraco, a rua muito escura, chovendo muito, caímos num buraco muito grande e rachou a minha roda no meio, rachou um pedaço da minha roda, quebrou minha roda. E aí eu fui trocar o step, mas uma estrada muito escura e chovendo bastante. Eu, Kátia, as crianças e a minha mãe estavam com a gente. E mais que nada, para um rapaz, um jovem, chovendo, colocando farol, desceu do carro na chuva perguntando: o senhor quer ajuda? E eu até perguntei assim: você é de onde, cara? Eu falei assim: não, cara, valeu, já tô resolvendo aqui e tal. Aí agradeci muito a ele, muito, porque, né? E esse é o Espírito Santo de Deus. Não importa o tempo, ele para, ele sai do carro, deu para entender? E ele pergunta: eu tô aqui. Isso. É verdade. E ele para, ele vai ao nosso encontro e ele pergunta: o que você quer? O que você quer? Isso é assombrosamente para mim maravilhoso. Não tem explicação. E aí eu lembrei desse texto e eu quero ler esse texto com você. Eu não sei se vai durar muito, mas eu vou. Eu acho que vai abençoar você. Vamos lá. Mateus 20, versículo 29. Que diz assim: ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados aonde, gente? À beira do caminho. Quando ouviram falar que Jesus estava passando, olha a placa aí. Quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parando, ele sai da estrada
chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhe faça? O que vocês estão precisando? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. É como se eles estivessem dizendo: Senhor, queremos sair da beira do caminho. Queremos enxergar outras coisas. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. E imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Esses são cegos, sem esperança, né? A gente já sabe essa história dos cegos, sem esperança, sem perspectiva, vivem de esmola, vivem do que sobra dos outros, vivem da misericórdia humana, vivem da compaixão humana e muitas vezes da pena. Esses são sentimentos não bons. Esses são sentimentos que muitas vezes massacram o ser humano, a pena. Além de massacrar o ser humano, torna esse ser humano incapaz de desenvolver ou fazer por si mesmo. Ela paralisa. Ele paralisa. Ele joga por terra. Então, eles ouvem falar de Jesus e querem apresentar a Jesus que eles sabem quem Jesus é, porque quando ele fala Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, é a mesma frase que o Bartimeu usa, né? A mesma frase. E quando ele diz filho de Davi, ele está dizendo o seguinte: eu sei qual é a sua raiz, eu sei de onde o senhor veio, eu conheço. Mais uma vez as pessoas tentam fazer com que os cegos, agora os cegos, não mais só Bartimeu, mas os cegos calassem a boca, olha, fiquem quietos. Mas Jesus os ouve gritar. Irmãos, não tem uma vez que nós não gritemos ao Senhor e Ele não nos ouça. Não tem uma vez que você não grite no seu interior, aquele grito silencioso. Sabe o que é isso? Aquele grito que ninguém sabe que você está gritando, que você até está sorrindo para Fernandinha, está sorrindo para Cláudio, está sorrindo, mas por dentro você está berrando. Alguém já passou por isso? Já, gente? Gente. Não tem uma vez que a gente não passe por isso, Aninha, que Deus não se aproxime, que Deus não se apresente, que Deus não fale com a gente, que Deus, que Deus se aproxime e pergunte: o que vocês querem que eu faça? Essa pergunta ela é muito... Já pensou nessa pergunta? O que vocês querem que eu faça? Qual é a intenção de vocês terem me chamado? Qual é a razão, o motivo que vocês me chamaram? Por que vocês querem que eu venha até vocês? Para onde vocês querem ir? O que vocês querem fazer da vida de vocês? Ô, gente, quantos acham que Jesus não sabia que aqueles cegos iam pedir a Ele? Até a gente saberia. É ou não é? Imagine você cheio de poder. Todo mundo sabe que você, através de você, o Espírito Santo faz proezas, né? Um exemplo assim, gente, meio doido, mas vamos lá. E aí um cego aproxima de você e fala assim: ai, Alessandro. O Alessandro fala assim: eu não sou nem onisciente, mas eu sei que ele vai pedir para orar pela... Quantos acham que Jesus foi surpreendido nessa passagem? Mas é interessante que ele pergunta: o que você quer, Ana? Onde você quer chegar? O que você pretende fazer da sua vida, Maria Helena? Jesus vai perguntando, Cláudio: por que você me chamou aqui? Qual o propósito, Heloísa? Qual é a raiz do seu grito, Sueli?
Qual é a raiz do nosso grito? E eu berrei bem alto para ele: eu quero voltar a enxergar. E nós precisamos voltar a enxergar. Nós precisamos gritar bem alto para ele, para que aquilo, como Paulo diz, que as momentâneas tribulações do tempo presente não seja o suficiente para roubar de nós a glória do porvir. Porque as momentâneas tribulações e as perseguições que nós passamos são momentâneas, mas são fortes. São momentâneas, mas são pesadas. E muitas vezes nós perdemos a noção e saímos do caminho. Quando paramos de sentir o que estávamos sentindo, de enxergar o que estávamos enxergando, nós começamos a berrar: Senhor, eu não sei onde está o retorno. Eu não sei onde está a placa. Eu perdi a visão. O Espírito Santo vem e diz: o que você quer? A resposta, imagino que ele espera de nós, e na verdade ele sabe qual vai ser a resposta, é exatamente essa. É exatamente essa. No 33 eles disseram, responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Queremos que se abram os nossos olhos. O que eles pedem é o que Eliseu pede para Geazi. Lógico que são séculos de diferença, mas a gente pode fazer uma pontezinha nisso, né? Mas o que eles pedem é o que Geazi pede, é o que Eliseu pede a Geazi, quando eles estão cercados, e ele diz: meu Deus, meu Senhor, estamos cercados, estamos roubados. Numa oração simples, Eliseu diz: Senhor, eu peço, abra os olhos dele, para que ele enxergue. E imediatamente os olhos de Geazi se abrem, e todo o medo da condição que estava passando deixa de ser medo e transforma-se em confiança, porque ele diz: meu Deus, carros e cavalos de Israel de fogo, muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aquilo que gerava medo vai gerar agora a condição necessária de mostrar: o retorno é aqui, volte à estrada, volte a caminhar. Então, a beira do caminho é o local onde nós perdemos a expectativa ou a direção de onde chegar. É como pessoas que não têm alvos e planejamentos na sua vida. Acordam sem um alvo, acordam sem um planejamento. Não há planejamento de ano, não há planejamento de 5 anos, não há planejamento de 10 anos. O que você quer da sua empresa daqui a 10 anos? O que você quer da sua empresa daqui a 5 anos? O que você quer da sua profissão? As pessoas que estão pensando nisso, estão estudando, estão se aperfeiçoando, estão olhando. Muitos dizem: nossa, mas a faculdade de 5 anos? Sim, 5 anos. Essa pessoa rala agora. Daqui a 5 anos, aquele que estava do seu lado vai estar lá na frente, você vai continuar aqui. Porque não se tem onde chegar. Então, se não tem onde chegar, qualquer lugar é um lugar, e beira do caminho é qualquer lugar. Se não temos alvos, se não temos propósito, qualquer lugar é um lugar. É diferente quando você sai daqui para ir para a região dos lagos, ou para qualquer outra região. Você tem que sair da beira do caminho. Você não consegue desfrutar do vento da região dos lagos sem mesquita. Você tem que sair do caminho. Você tem uma estrada para percorrer, você tem pedágios para pagar, você tem engarrafamento, você tem sol, você tem... Mas quando você chega lá, você diz: ai, valeu a pena. É ou não é, gente? Tem todo o deslocamento, mas no final você diz: valeu a pena. E os que não foram estão curtindo mesquita feliz da vida. Entende? Há sempre um preço. E sempre o Senhor perguntando: o que você
pretende da sua vida. A resposta nossa precisa ser muito clara. Quero voltar a enxergar. Eu quero voltar a caminhar com o Senhor, como tem que ser. Eu quero voltar a estar encorajado, a ser encorajado. Eu quero voltar a acreditar, eu quero... Bom, cada um tem um eu quero, né? No caso deles era a cegueira, então eles precisavam enxergar. A resposta fantástica no versículo 34 é: Jesus teve compaixão dele. Compaixão é caminhar lado a lado, compaixão é estar junto, compaixão é esse sentimento, né? Que faz com que o Alessandro chore, eu choro junto. Mas eu quero ajudar, eu quero estar perto dele, eu quero segurar nele, vamos embora. Isso é compaixão. Compaixão é o que o rapaz que nunca me viu, que não sabe quem é minha família, parou o carro no meio da chuva, desceu para me ajudar. Compaixão. Compaixão é isso. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. A forma como Jesus faz é tocar, porque essas pessoas eram rejeitadas, discriminadas, e Jesus toca neles. Tocou nos olhos deles e imediatamente eles recuperaram a visão. E o que diz aqui no finalzinho? E o seguiram. Quer dizer o quê? Que eles saíram de onde? Das pistas laterais e voltaram para onde? Para o caminho. Em outras palavras, Maria Helena estava dizendo assim: agora eu sei onde eu quero ir. Agora eu sei o sentido da vida. Agora eu entendi. Então é isso. Como eu falei, é muito simples. Mas acredito que é isso. É enxergar Deus, de onde nós estamos e qual o propósito da nossa vida. Qual o propósito de tudo que está passando? Qual é a razão disso? Se a razão foi um fim em si mesmo, essa razão está errada. Se a pessoa tentar ser feliz num fim nela mesma, porque quer ser feliz, a razão está errada. A felicidade está em Jesus. Se o propósito for uma família abençoada, equilibrada, mas essa razão for em si mesmo, está errado o propósito. Porque a razão da família abençoada está em Jesus. Não existe projetos que nos leve a algum lugar à beira do caminho. Não existe sonhos que nos leve a algum lugar se não estivermos na estrada que nos leve a Jesus em primeiro lugar. É em Jesus que as nossas carências e as nossas necessidades serão supridas. É em Jesus que não somente as carências e as necessidades, mas os sonhos se renovarão. Sonhos de Deus virão sobre a vida de vocês. E começaremos a entender e perceber que muitos dos planos e os planejamentos que nós fizemos à beira do caminho não eram esses. Eram apenas aspirações a um alvo e um objetivo em si mesmo. Como aquele que corre atrás do dinheiro loucamente, achando que o dinheiro é a solução de todos os males. E não é. Não é. E no final da vida corre o risco de terminar e dizer: corri atrás de vento. Há muitas pessoas hoje que têm muito dinheiro, mas perderam tudo. Perderam tudo. Nós precisamos estar no caminho para que os sonhos de Deus inundem o nosso coração e possamos alcançar o que nos está proposto em Deus. Então, seja casa, seja família, seja saúde, seja financeiramente, todas as coisas só tem uma resposta: Jesus perguntando: o que vocês querem?
Qual é o propósito de vocês? Se nós falarmos, Deus, eu quero voltar a enxergar, ou eu quero enxergar, eu quero, me ajude, Ele vai dizer, então volte ao caminho. E passarmos a seguir a Ele significa dizer obrigado, porque o Senhor nos ajudou. Amém? Amém? Curva sua cabeça, eu quero orar pela sua vida. Nós agradecemos a Ti, Espírito Santo de Deus. Que bom que o Senhor também é conhecido como o Consolador. Que bom que o Senhor é o único que consegue exercer o verdadeiro consolo, porque Ele nos conhece completamente. É o único que conhece e vê todas as nossas lágrimas, que vê todos os nossos berros silenciosos, que enxerga tudo em nossa vida e que nos faz pensar e lembrar que a dependência é ao Senhor. A dependência é ao Senhor. Não é um homem, não é uma pessoa, não é um grupo, não é nada. Tu és o bom pastor, Senhor Jesus. E a tua palavra diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Obrigado, meu Jesus. Ministra sobre as nossas vidas nesse momento. Ministra, Deus, renovando dentro de nós sonhos, expectativas, nos dando visão. Abre os nossos olhos, pois não queremos mais estar à beira do caminho. Não queremos mais, ó Deus amado, tanto na vida espiritual, não queremos mais estar parado. Não queremos mais não orar, não queremos mais não ler, não queremos mais não praticar jejum, não queremos mais não contemplar o Senhor, não queremos mais não estar na Tua presença. Nós queremos estar na Tua presença, comunhão, verdadeira comunhão. Ao mesmo tempo não queremos mais viver sem alvos. Como eu falei aqui, Senhor, com os meus irmãos, que o Senhor nos dê os Teus sonhos, pois os sonhos de Deus não podem se frustrar. Os nossos sim, mas os sonhos do Senhor jamais serão frustrados. Então nós queremos cumprir com aquilo que não vai ser frustrante, mas vai gerar no nosso coração um motivo de alegria, de conquista. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a unção de Deus seja sobre a sua vida, irmão. Que a unção de Deus seja ministrada sobre você. Nesse encontro íntimo, real e particular com o seu Deus. Que o Senhor renove dentro de você um espírito inabalável, um coração quebrantado, para que jamais a estrada seja perdida de vista, mas Ele, como seu Senhor, estará lhe dirigindo, acompanhando, confortando, consolando, mas ao mesmo tempo capacitando a você e eu vencermos todas as batalhas e barreiras que se opuserem à nossa frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e as eternas e doces consolações desse que é o nosso Espírito, nosso Deus Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe essa vida.
A paz de Cristo. Tenha uma excelente noite ainda e um final de semana ainda abençoado que está chegando aí.